Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de LaTeX, oferecido pelo grupo PET Engenharias. Nesta aula, iremos abordar o capítulo 3 da apostila, que trata sobre estruturas. Bom, a gente vai abordar alguns tópicos, estrutura básica do LaTeX, como que ela é dividida, classes, o que são e como a gente utiliza, e as estruturas de divisão e como a gente pode aplicar no documento que a gente está escrevendo. Bom, basicamente, a estrutura básica do LaTeX ela é dividida em dois grandes campos. É o preâmbulo e o corpo do texto. Se acessarmos aqui a plataforma do Overleaf, vamos criar um novo projeto em branco, vou chamar de capítulo 3. Aí o Overleaf gera o documento aqui em branco, um documento básico, e a gente já consegue ver essas duas divisões básicas. A gente vê o preâmbulo, que é essa parte inicial aqui, é como se fosse um cabeçalho mesmo, e, a, e o corpo do texto. O corpo do texto ele é dividido entre esses dois marcadores aqui, Begin Document e End Document. Então a gente tem esses dois grandes campos. Mais uma vez, corpo do texto e o preâmbulo. Falando um pouco mais do preâmbulo, é o local onde a gente define as configurações e características principais ou globais. Tudo que a gente configura nesse preâmbulo, ele é aplicado em todo o corpo do documento. Então, vou lá no preâmbulo, defino o tipo de classe, tamanho de fonte, o tipo da página também, o tamanho da página. Então, tudo que eu configurar nesse preâmbulo, ele é aplicado em todo o meu documento. Acessando a plataforma do Overleaf mais uma vez, por padrão, a folha, o tamanho é A4, tá? Então, suponhamos que eu não queira escrever em A4, vou escrever em A5. Então, eu posso vir aqui A5 Paper. Quero que a fonte também seja tamanho 12, né? 12 pt. Vou recompilar aqui. Então, já é feito o ajuste automaticamente aqui, né? A gente pode ver que a folha reduziu de tamanho, a fonte também aumentou um pouco. Então, configurei no preâmbulo, é aplicado em todo o meu documento. Se eu inserir outras páginas, essas páginas também viriam com a fonte tamanho 12 e papel A5, ok? No preâmbulo eu também consigo definir algumas outras coisas. Por exemplo, eu posso colocar espaçamento entre parágrafos, espaçamento ou recuo, na verdade, da primeira linha de cada parágrafo. Vamos fazer isso, por exemplo. Set length, vou colocar aqui para 1,25. Tá? Eu quero que a primeira linha de cada parágrafo do meu texto ele tenha um recuo de 1,25 centímetros, que é o padrão ABNT, se eu não estiver enganado. Então, eu vou colocar aqui um pacote para gerar texto automaticamente. Então, eu vou vir aqui para gerar 3 parágrafos. Tá? Então, ele gerou 3 parágrafos. Esses 3 parágrafos ele já tem automaticamente um recuo de 1,25 centímetros que eu estabeleci no preâmbulo, ok? Suponhamos que porventura eu queira um espaçamento de 2,5 centímetros para a gente ver a diferença. Então, aplicamos o espaçamento de 2,5, então aqui já mudou o recuo da primeira linha. A primeira não foi porque é uma configuração nativa do LaTeX. A gente pode usar aqui também o use package e coloca aqui indent first. Então ele vai indentar todas as primeiras linhas, que por padrão não tem esse recuo, ok? Aí já mudou. Mais uma vez, voltando, tá? Quero folhar 4 agora e um espaçamento aqui de 1,25 de novo, que é o padrão ABNT. Então, automaticamente ele vai gerar esse texto, fonte tamanho 12, com esse recuo de 1,25 centímetros na primeira linha. Então, todas as configurações que a gente passa aqui nesse preâmbulo é configurado em todo o documento que a gente está escrevendo. Então, tratando um pouco mais do corpo do texto, o corpo do texto é o local onde a gente escreve o conteúdo realmente útil, o que a gente vai querer no documento final. São parágrafos, seções, tabelas, imagens no texto. Realmente, o que foi escrito aqui no corpo do texto
é o que mais vai aparecer no documento final. Então, tem o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, por exemplo, eu vou colocar, iniciar uma outra seção. Uma outra seção aqui, sei lá, vou colocar aqui seção 2. Escrever mais algumas coisas aqui. Vai aparecer no documento final, por consequência. Tudo isso de acordo com as configurações que eu pré-estabeleci no preâmbulo. Então, é basicamente isso. O preâmbulo, a gente passa as configurações principais que a gente quer aplicar no documento final, e o corpo do documento é onde a gente escreve a informação útil, o texto útil que a gente realmente quer no documento final. Bom, falando um pouco mais das classes, as classes, basicamente, elas definem o layout, a configuração geral do meu documento. Por exemplo, quando a gente usa uma classe do tipo article, que são geralmente para escrever artigos, ela já tem uma fonte padrão, com tamanho padrão, margens, um estilo de formatação específico dessa classe. A gente tem várias classes, mas as principais é article, que a gente utiliza para escrever artigos, relatórios, documentos simples. Report, que a gente utiliza mais para dissertações, teses, documentos um pouco mais longos, tem umas configurações um pouco mais abrangentes, talvez. Books, que é para escrever livros e monografias. Beamer, que é para apresentação de slide. O que essas classes mais favorecem? Ela permite a gente focar um pouco mais no conteúdo e menos no layout. O que acontece? Que a classe ela já tem uma configuração específica, uma configuração básica dela. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, uma classe do tipo article, a gente foca mais no documento porque as configurações, margens, essas coisas, indentação, tudo já vai estar configurado dentro dessa classe e a gente não vai precisar se preocupar com elas. Claro que, vez ou outra, tem uma configuração diferente, mas mesmo assim a gente consegue modificar. Voltando aqui no Overleaf, a gente criou esse documento com a classe article, ou seja, mais para artigos. A estrutura favorece mais a criação de um artigo. Utilizamos folha A4, fonte tamanho 12. Mas, por exemplo, eu queira criar um livro, vou colocar aqui book. Coloquei book, vou recompilar. Quando eu recompilo, automaticamente ele já muda a configuração. Viu? Tipo assim, vou fazer o download que acho que fica melhor para visualizar. O título já aparece numa capa separada. Aí depois começa a introdução, a primeira parte, seção 2, e vem outro texto dividido conforme as divisões que a gente tinha estabelecido. Mas a estrutura mais geral mudou. Mas, por exemplo, que era slides, que é Beamer. Vou recompilar aqui. Veja que a estrutura já muda, já fica uma aparência bem mais próxima de slide, né? Claro que você vai configurar aqui conforme o que você for, conforme o que você queira, né, no documento final. Bom, como eu já havia comentado, as classes elas fornecem uma formatação, um layout já pré-estabelecido, espaçamentos, margens, essas configurações e formatações mais básicas e mais gerais. Só que também é possível agregar outras formatações além da já pré-estabelecidas nas classes que a gente está usando. Por exemplo, estou usando uma classe do tipo article, né, que é para artigos, relatórios, documentos simples. Só que eu quero um espaçamento um pouco maior. Vou lá no preâmbulo, digito o espaçamento que eu quero e ele automaticamente aplica em todo o texto. Então, eu não preciso me preocupar mais com essa formatação e nem olhar depois, verificar depois se um parágrafo ficou com um recuo ou o espaçamento entre parágrafos maior ou menor, porque já é aplicado em todo o texto de uma forma coesa, né? Então, acaba simplificando o processo de formatação e também agrega uma aparência coesa geral no texto, como um todo, no documento final. Voltando aqui no Overleaf, temos aqui um documento que a gente criou. Tem 4 parágrafos indentado com recuo de primeira linha de 1,5. O restante das outras configurações já foram pré-estabelecidas pela classe article. Mas, por exemplo, vamos querer colocar algum outro espaçamento.
um espaçamento entre os parágrafos. Vou colocar de novo o setLength, eu vou usar dessa vez o parskip. E pela BNT eu tenho um espaçamento entre parágrafos de 6 pontos. Veja como está aqui antes, estavam bem próximos, mas quando eu recompilar aplicando essa outra configuração, eu tenho um espaçamento entre parágrafos de 6 pontos. Além disso, eu posso colocar espaçamento entre linhas também. Vamos usar o comando renew command e o baseline stretch, eu acho, e o espaçamento entre linhas de 1,5. Então, quando eu recompilar aqui, já vai o texto inteiro ele já vai ficar com recuo de primeira linha de 1,25, espaçamento entre parágrafos de 6 pontos e espaçamento entre linhas de 1,5. Isso é aplicado em todo o texto, porque a gente passou esses comandos lá no preâmbulo, ok? Mas perceba que a configuração geral ela é passada pela classe e a gente vai agregando uma configuração ou outra para ajustar o documento melhor com o que a gente está esperando. Mas você pode pensar, Marcos, mas é muita configuração, tenho que passar isso muitas vezes. Mas aí você configurando apenas uma vez no preâmbulo, você não vai se preocupar mais em conferir se um texto ou um parágrafo que você copiou, que você escreveu, fugiu ou não das configurações que você estava passando. Porque muitas vezes a gente vai utilizar algum outro editor de texto e a gente vai escrever um parágrafo e ele acaba mudando as configurações. Então, ao final, a gente tem que sair checando tudo. Mas com o LaTeX, a gente estabelece tudo no preâmbulo e automaticamente aplicado em todo o texto. A gente não precisa se preocupar se fugiu ou não, porque o programa, a ferramenta toda, faz essa configuração e estabelece, faz com que seja estabelecida toda essa configuração. Ok? Falando agora de estruturas hierárquicas. É fato que a utilização de subdivisões ela contribui para uma melhor organização, compreensão e clareza do texto que está sendo apresentado. Essas subdivisões elas facilitam a compreensão pelo leitor, facilitam uma melhor organização por quem está escrevendo. E no LaTeX a gente consegue utilizar algumas subdivisões, hierarquias que facilitam nessa organização, nesse processo de organização do texto, da documentação. E o uso de cada uma vai variar de acordo com o que o autor espera e com a natureza do texto, do documento que está sendo escrito. No LaTeX a gente consegue utilizar capítulos para a classe book e report também, seções, subseções e parágrafos. Partindo agora para uma aplicação mais prática, aqui a gente tem um documento aqui no Overleaf, tem apenas o título e o autor, não tem nada escrito no corpo do texto. E vou apresentar agora as formas como a gente pode introduzir essas hierarquias. Para inserir uma seção, a gente utiliza o comando section e coloca o nome da seção. Por exemplo, a seção 1, suponhamos. Daí a gente recompila e já vem automaticamente numerado, tá? O número da seção. Vou colocar aqui a primeira seção, que é o mais fácil. Caso não queira a numeração, você pode colocar um asterisco na frente do comando que não vem numerado, tá? A gente vai utilizar numerado, fica melhor para compreender. Para inserir uma subseção, o comando é subsection. Isso aqui, ó. A primeira subseção. Compilando aqui. E para inserir uma subseção, isso aqui é a primeira, subsection, né, o comando. Primeira subseção. Então, essas aqui são as 3 hierarquias principais dentro de uma seção. Outra hierarquia que a gente tem são os parágrafos. A gente pode utilizar o comando paragraph e falar aqui, ó, primeiro parágrafo. Quando a gente recompila,
ele vem a parte destacada e a gente consegue inserir um texto aqui na frente, por exemplo, meu texto escrito em LaTeX. Ele aparece na frente com o formato normal. A gente também consegue inserir um subparágrafo. Da mesma forma com o comando subparágrafo. Isso aqui é primeiro subparágrafo. A gente pode escrever um outro texto aqui. E vem dessa forma apenas apresentando um pouco de recuo. Além dessas hierarquias e divisões, na classe Book e Report a gente também consegue, vou utilizar Report, consegue inserir também a subdivisão chamada capítulo. Então a gente pode vir aqui, já mudei a classe para Report, já viu que mudou aqui a aparência, o layout geral do documento. Então a gente pode vir aqui, vou inserir aqui um capítulo, que o comando é chapter. E você pode colocar aqui um nome qualquer, nome do capítulo. Então recompilou, vai vir aqui, vai vir capítulo 1 e o nome do capítulo. Tá vindo em inglês porque automaticamente o padrão do LaTeX é inglês, mas você pode vir aqui no preâmbulo e você pode inserir aqui um pacote que é o Use Package Babel, e antes dele você apresenta um colchete, coloca Brasil. Quando você recompila, ele vai ficar em português, tá? Ficou capítulo 1 e o nome do capítulo, e aqui vem o texto, né? Texto do capítulo. Você pode utilizar essas ferramentas de hierarquias e divisões da forma como você achar melhor de ser apresentado dentro do seu texto. Então, é basicamente utilizar esses comandos aonde você quiser inserir uma seção, um parágrafo, uma subseção, como você preferir. Temos aqui um outro documento, copiei essa introdução de um artigo, tem 4 parágrafos, e a gente utilizou a indentação que a gente já vinha fazendo um pouco antes nos tópicos anteriores. Suponhamos que tenha a introdução aqui e após o primeiro parágrafo eu quero inserir uma outra seção, só que eu vou utilizar aqui, section, e essa seção vai se chamar, sei lá, fundamentação teórica. Quando eu recompilar, ele já veio automaticamente, já inseriu essa seção antes do parágrafo onde eu coloquei essa seção. Imagine agora que eu queira inserir uma subseção dentro dessa seção 2, da fundamentação teórica. Então eu venho aqui com o comando subsection e vou inserir aqui a subseção. Vou colocar aqui só subseção. Então ele inseriu automaticamente 2.1 subseção dentro da seção 2. Suponha ainda que depois, para esse terceiro parágrafo, eu quero que seja uma subseção, uma outra subseção. Então, subsection, eu vou aqui, subseção 2. Então, ele já vem, seção 2, fundamentação teórica, 2.1 subseção, 2.2 subseção 2. E mais ainda, dentro dessa subseção 2, eu quero inserir uma outra divisão. Então, depois desse ponto aqui, vou inserir uma subseção. Subseção, aqui divisão menor. 2.2.1, uma divisão menor que a gente acabou de inserir. E dentro dessa outra aqui, para finalizar o parágrafo, eu quero inserir, sei lá, uma outra seção. Eu vou utilizar aqui a section e quero utilizar, eu quero inserir um parágrafo aqui. Sendo que esse parágrafo aqui é os meus objetivos. Então, vem aqui, parágrafo, vou colocar aqui objetivos.
você pode utilizar essas hierarquias, essas divisões, da forma como for conveniente para você, da forma como você achar que melhor se adequa ao seu texto, ao documento que você está escrevendo. Ah, no mais é isso, muito obrigado por ter assistido essa aula. Caso você tenha alguma dúvida, você pode recorrer à apostila, tem algumas explicações, tem alguns comandos, os comandos que foram utilizados nessa aula também estão descritos na apostila. Também você pode deixar sua dúvida no fórum ou no espaço que estiver reservado para dúvida. É isso, muito obrigado e até a próxima aula.